Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Informei. Para você que não me conhece, eu sou o Robert Cristo, professor e analista tributário da Receita Federal, mas este canal aqui é de minha responsabilidade pessoal e hoje eu estou aqui para esclarecer uma dúvida muito comum que normalmente vocês deixam nas nossas redes sociais. Para você que é optante pelo Simples Nacional e quer saber se você pode ter uma outra empresa também optante pelo Simples Nacional. O que seria isso aqui? Vamos supor que um sócio ele já possua uma empresa e naquela empresa ele é optante pelo Simples Nacional. Essa pessoa, esse sócio, ele quer abrir uma outra empresa ou até mesmo participar de uma outra empresa já aberta. E ele quer saber ali se pode optar pelo Simples Nacional, tanto nessa nova empresa ou o que pode acontecer com a opção do Simples Nacional daquela empresa que ele já fazia parte. Então esse é o tema deste vídeo aqui de hoje. Observaram que ele é bastante importante. E eu vou abrir um pouco mais o leque ainda, pessoal. Vou falar sobre outros tipos de participações societárias, como sócio, pessoa jurídica participando do capital da empresa, dentre outras questões aqui, pessoal. Fiquem bastante atentos aqui, a informação vai ser bastante relevante. Eu quero te pedir uma gentileza. Confere para mim se você está inscrito no canal. Se for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e depois faça uma gentileza também. Chega junto ali no like que vai ajudar demais aqui no canal. Então vamos lá, pessoal, sem perder tempo, vamos direto para o material que eu elaborei aqui para ficar mais fácil a compreensão deste assunto. Vem comigo. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar, incluído o regime que trata o artigo 12 desta lei complementar, que é o Simples Nacional, para nenhum efeito legal. O que está dizendo esse parágrafo 4º, pessoal? É o seguinte: mesmo que a empresa ela tenha natureza jurídica permitida para CME-EPP, mesmo que ela esteja dentro do limite lá para CME-EPP, se ela incidir em alguma dessas situações que agora do parágrafo 4º, que são 11 situações aqui, mesmo assim ela não poderá se beneficiar de nenhum tratamento jurídico diferenciado previsto na lei complementar e nem poderá também optar pelo Simples Nacional. Ela vai ser um ME-EPP sem poder participar de nenhum benefício da lei complementar. Alguns professores, pessoal, até chamam isso aqui de vedação total. Porque, neste caso, se ela incidir em alguma dessas situações que vai tratar agora, ela não tem direito a nada. Primeira situação, de cujo capital participe outra pessoa jurídica. O que quer dizer isso aqui? É no capital da pessoa jurídica, ou seja, vamos supor que você tem uma empresa. Se no capital da sua pessoa jurídica participa como sócio uma outra pessoa jurídica. Neste caso, essa sua pessoa jurídica não poderá o quê? Não poderá se beneficiar da lei complementar dos benefícios gerais e tampouco optar pelo Simples Nacional, ok? A segunda situação, olha só, que participe do capital de outra pessoa jurídica. Agora é a sua empresa participando do capital de uma outra empresa. Também não pode se valer de nenhum benefício. O inciso 3 vai dizer o seguinte: de cujo capital participe pessoa física, que seja inscrita como empresário ou seja sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Vou fazer um exemplo daqui a pouco para que isso fique bem gravado na sua memória aí. O que está dizendo aqui? Olha, se você é sócio de uma empresa e também for sócio de uma outra empresa, e essa outra empresa também for uma ME-EPP, e estiver se beneficiando da lei complementar 123, se você for sócio dessa outra empresa, você tem que somar a receita bruta das duas empresas. Se essa receita bruta ultrapassar os 4.800.000, a sua empresa, vamos chamar de empresa A, não poderá então se valer de nenhum benefício da lei complementar e tampouco poderá optar pelo Simples Nacional, ok, pessoal? E vamos supor ainda que as duas empresas fossem optantes pelo Simples Nacional. Então, se você é sócio da empresa A, optante do Simples Nacional, e você começa a participar como sócio da empresa B, que também é optante do Simples Nacional, as duas empresas serão excluídas do Simples Nacional, porque neste caso as duas pessoas jurídicas elas não poderão participar de nenhum benefício da lei complementar. Daqui a pouco faço um outro exemplo para vocês. Continuando aqui, pessoal, o inciso 4 vai dizer o seguinte: cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por esta lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000.
Veja aqui que no inciso 4, ele trouxe alguns critérios novos. Primeiro, ele disse que participe com mais de 10%. Agora há pouco não tinha nada de percentual de participação. Era só pelos fatos de participar em uma outra empresa, já tinha que ser uma receita bruta. Agora ele está dizendo o seguinte, que participe com mais de 10% do capital de uma outra empresa não beneficiada da lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse 4.800.000. Vamos para um exemplo aqui também para ficar mais fácil. Vamos supor que você é sócio de uma empresa X e aí você quer participar como sócio de uma outra empresa não beneficiada da lei complementar. Vamos supor que essa outra empresa seja uma sociedade por ações. Pode ser uma SA, por exemplo. A gente vai ver daqui a pouco que sociedade por ações de nenhum tipo pode se valer da lei complementar 123 para receber algum tipo de benefício. Então vamos supor que você é sócio da empresa X e quer participar como sócio da empresa, uma SA, por exemplo. Se você participar nessa outra empresa, que é não beneficiada da lei complementar, com mais de 10% no capital social, neste caso, você tem que somar a receita bruta das duas empresas. Vai somar a receita bruta da sua empresa, que é, por exemplo, porque ela já é optante do Simples Nacional, com a receita bruta dessa outra empresa, dessa SA. Se a soma ultrapassar 4.800.000, a sua empresa, que é optante do Simples Nacional, ela será excluída do Simples Nacional porque ela não pode se valer de nenhum benefício da lei complementar, ok, pessoal? Mas vejam que fala acima de 10%. Vamos para um outro exemplo. Vamos supor que agora a sua participação nessa empresa SA seja de 9%. Neste caso, você não está incidido nessa vedação, porque você não atingiu uma das condições, que é participar do capital de outra empresa com mais de 10%. Neste caso, não haveria nem que se somar a receita bruta. Daqui a pouco a gente melhora um pouco mais ainda. Vamos seguir com a nossa leitura. O inciso 5 vai dizer o seguinte: cujo sócio ou titular seja administrador equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Aqui é a seguinte situação, pessoal. Você tem a sua empresa A e você é sócio dela. Vamos supor que você queira abrir uma outra empresa, mas como você conhece a legislação, você não quer ser sócio dessa outra empresa. Você arruma o quê? Um laranja, coloca uma outra pessoa lá para ser sócio da empresa, para ser dona da empresa, e você pega uma procuração para ser administrador daquela empresa. Neste caso, mesmo assim, vai sim ter que somar a receita bruta das duas empresas, ok, pessoal? Esse aqui, então, a gente chama de administrador não sócio. Porque nas outras situações, em grande parte, o sócio ele também pode ou não ser administrador. Neste caso desse inciso 5 aqui, ele está dizendo do administrador não sócio. Vamos seguir que ainda tem muito mais coisas aqui. Agora, pessoal, o parágrafo 5º ainda desse artigo 3º vai dizer o seguinte: o disposto nos incisos 4 e 7 do parágrafo 4º deste artigo. Quem são os dispostos no inciso 4 e o 7? O 4 é cujo titular ou sócio participe com mais de 10%. E o inciso 7 é aquele inciso que vai dizer que participe do capital de outra pessoa jurídica. Estão lembrados? A gente fez a leitura agora há pouco, né? Não poderia participar do capital de uma outra pessoa jurídica com mais de 10%, desde que some a receita bruta. E também falamos, então, que participe do capital de outra empresa. A sua empresa optante do Simples e participe do capital de outra empresa. Não poderia ficar nem no Simples Nacional e nem receber nenhum benefício da lei complementar. Mas esse parágrafo aqui vai dizer, ó, essas duas situações são exceções. E quando isso ocorre? Quando a participação no capital de cooperativas de crédito, olha só que interessante. Então você poderia participar no capital, o sócio, né, poderia participar no capital de uma cooperativa de crédito com mais de 10% no capital, e ainda assim a sua empresa optante do Simples Nacional continuaria a ficar optante e não perderia também, por consequência, os benefícios gerais. É isso que esse parágrafo 5º está dizendo, ok? A mesma coisa é a questão aqui, participe do capital de outra pessoa jurídica. Aqui, neste caso agora, você, não sócio, agora a pessoa jurídica optante do Simples Nacional, se ela poderia participar no capital de uma outra pessoa jurídica, desde que fosse essa participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, consórcio para acesso a serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, na sociedade de propósito específico prevista na própria lei complementar, nessa lei complementar 123, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico,
sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade que têm como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos da micro e da pequena empresa. Esse parágrafo é terrível, ele é grande, chega a cansar a leitura dele, entendeu, pessoal? Mas aqui é exceção à regra. Uma empresa não pode participar no capital jurídico, no capital social de uma outra empresa. Agora temos essas exceções aqui. Vamos seguir com os nossos estudos aqui, então, pessoal. Eu vou trazer ainda aqui mais um exemplo para ajudar a memorizar aquelas questões lá relacionadas à participação societária. Olha só esse caso aqui. Nós temos aqui um sócio X, ele participa lá da empresa Meu Bar, tá? Participa lá da empresa Meu Bar. Ele participa com quantos por cento? 10%. Sócio X também participa da empresa Rede do Bem S.A. E lá na Rede do Bem S.A. ele participa com 50% do capital social. Então veja só, pessoal, então ele participa com 50% do capital social de uma empresa S.A. Eu já expliquei anteriormente que empresas S.A. ou qualquer outra empresa, qualquer outra sociedade por ações não tem benefício nenhum da lei complementar. Então ele está participando de uma outra empresa com mais de 10% e essa outra empresa é não beneficiada da lei complementar. E esse exemplo quer saber o seguinte, essa empresa Meu Bar, lá em 2022, ela teve R$900 mil de faturamento de receita bruta. Já a Rede do Bem teve 4 milhões de receita bruta em 2022. A pergunta é, a empresa Meu Bar poderia ter optado pelo Simples Nacional, por exemplo, em janeiro de 2023? Olha só esse cenário. A empresa Meu Bar, então, poderia ter optado pelo Simples Nacional em janeiro de 2023? O que nós temos que fazer, então? Ele participa de uma outra empresa, essa outra empresa é uma SA, então não é beneficiário da lei complementar. Qual o percentual de participação que ele participa nessa outra empresa? 50%. 50% é maior do que 10%. O que tem que ser feito, então? Somar a receita bruta. Então, a receita bruta do Meu Bar, 900 mil, com mais 4 milhões aqui, então nós chegaríamos a 4 milhões e 900 mil. Então, infelizmente, o Meu Bar não poderia ter optado pelo Simples Nacional em janeiro de 2023. Vamos para mais um exemplo? Vamos aqui então nesse exemplo 2. Olha agora essa situação. O sócio X, ele participa do Meu Bar com 10%. Agora ele participa da Rede do Bem S.A. com 10% do capital. Neste caso, a pergunta é, a empresa Meu Bar poderia ter optado pelo Simples Nacional em janeiro de 2023? Então vamos fazer aquela análise. Ele participa de uma outra empresa não beneficiária da lei complementar. Mas ele participa com mais de 10% do capital social? Não. Então neste caso, pessoal, a análise pararia por aqui, porque eu não vou ter que somar receita bruta, porque ele participa com menos de 10%. Aqui nesse caso, não vai somar receita bruta, porque ele não participa, então, com mais de 10%. Então, neste caso aqui, o Meu Bar poderia sim ter optado pelo Simples Nacional lá em janeiro de 2023. Vamos para mais um exemplo ainda? Para ficar um pouco mais claro ainda? Olha esse cenário agora. O sócio X, ele continua participando do Meu Bar com 10%. Agora ele participa lá no Mercadinho da Esquina. Esse Mercadinho da Esquina, ele é beneficiário da lei complementar 123. E ele participa lá do Mercadinho da Esquina com 5%. Neste caso, a empresa Meu Bar poderia ter optado pelo Simples Nacional? Olha, se ele participa de uma outra empresa beneficiada da lei complementar, não importa a questão da participação do capital social, eu tenho que direto fazer o quê? Fazer a soma da receita bruta. 900 mil em 2022, lá da outra empresa, do Mercadinho da Esquina com 4 milhões, vai dar 4 milhões e 900 mil. Então, neste caso aqui, a empresa Meu Bar não poderia ter optado pelo Simples Nacional em janeiro de 2023. Eu espero, pessoal, que com esses exemplos aqui tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Vocês podem dar pausa, voltar, quantas vezes você quiser, até vocês entenderem esses conceitos aqui. Voltando aqui para mim, eu espero que essa aula de hoje tenha sido esclarecedora para você que tinha essas dúvidas aí. Coloquei bastantes detalhes, com muitos exemplos para ficar mais didática essa aula de hoje aqui. Então espero de verdade que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueça, pessoal, antes de ir embora, deixa aquele like ali. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Até mais.